Olá galera, tudo bom? O tema da aula de hoje é o Bloco Socialista. E dentro do Bloco Socialista, daremos ênfase a respeito da União Soviética, da China e da Cuba. Fato este muito interessante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar com a União Soviética, a URSS. A União Soviética vai se dividir em três principais presidentes que nós daremos ênfase aqui. Entenda isso, não são apenas três presidentes, daremos ênfase a três presidentes. O Nikita Khrushchev, que ficou no poder de 1955 a 1964, o Leonid Brezhnev, que ficou entre 1964 e 1982, e o Mikhail Gorbachev, que fica entre 1985 e 1991. Vamos começar com o Nikita Khrushchev, entre os anos de 1955 e 64, mas para entender um pouquinho, vamos retratar que, com a morte de Lenin em 1924, Stalin subiu ao poder. Stalin sobe ao poder em 1923, aplica toda a sua política e vai sair do poder falecendo no ano de 1953. Bom, o ano de 53 marca a formação de uma junta governamental cuja figura-chave vai ser o soviético Malenkov, indicado pelo Partido Comunista, o Comintern. Vale ressaltar que todos os presidentes da República Socialista Soviética vão ser escolhidos indiretamente pelo Partido Comunista. Todos já deveriam ter passado longas passagens por esse partido. Então vamos para o Nikita Khrushchev. O que o Khrushchev fez de importante que chama a atenção para a gente? Nikita Khrushchev, que vai assumir o poder após a junta governamental, que fica entre 53 e 55, começou um processo de desestalinização. Por favor, não confunda com a palavra desestatização. Mas o que vem a ser desestalinização? Simplesmente era o desmonte da era Stalin, acabar com os campos de concentração e o total poder centrado na figura do Estado, né? Então, nosso colega Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização. Vale ressaltar que estamos na década de 50, e essa década de 50 vai levar ao apogeu da Guerra Fria. O cenário de 50 apresenta o conflito da Coreia, entre 50 e 53, o episódio mais próximo que chegou de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Entramos na década de 60. Na década de 60 tem um fator muito interessante, o ano 1961, o ano-chave. Um carinha, um soviético chamado Yuri Gagarin, dá um pulinho lá fora da Terra e diz de lá, a Terra é azul. Fato muito interessante, os soviéticos tinham mandado uma cachorrinha chamada Laika. Os soviéticos tinham mandado Yuri Gagarin lá para fora. E os americanos? Nada. John Kennedy faz um pronunciamento. Até o ano de 69, os Estados Unidos chegariam na Lua. Será que eles chegaram mesmo? Deixo essa ideia para vocês pensarem. Será que chegou? Será que não chegou? Coincidentemente, foi no ano que ele tinha prometido, 1969. Bom, mas voltando para o ano de 61, aqui no planeta Terra, Yuri Gagarin apresenta a questão da corrida espacial. Fator muito interessante, né, para a questão da Guerra Fria. No ano de 61 tem um ponto muito interessante também, é o episódio da Baía dos Porcos. Episódio este que aconteceu em Cuba, quando americanos financiaram a invasão a Cuba tentando derrubar Fidel Castro. Tudo isso dentro do contexto de Guerra Fria. No ano de 61 tem a subida do Muro de Berlim. Cuidado com isso. Todo mundo pensa que em 1945 o Muro de Berlim tinha sido erguido, dividindo a Alemanha em duas regiões de 4 zonas. 3 zonas capitalistas e uma socialista. Mas o que chamava mesmo a atenção nesse período era a questão de coexistência pacífica. Mas o que vem a ser este termo? A coexistência pacífica era a existência no planeta Terra viável entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Ambas, na corrida armamentista, na corrida nuclear,
fizeram um pacto. Não tem como uma viver aqui e a outra, por exemplo, viver na Lua. Infelizmente, não tem como fazer isso. Ambas viviam no planeta Terra. Então, eles decidiram viver pacificamente, financiando muitas vezes conflitos, ou seja, agindo indiretamente contra o outro. Por isso o termo Guerra Fria. Dentro dessa lógica da coexistência pacífica, era criado um telefone vermelho, que tinha uma ligação direta entre Washington e Moscou, para evitar possíveis enganos em ataques fictícios nucleares, alguns erros de tática, por exemplo. Fato este muito interessante, voltando a falar do Muro de Berlim, que ele apresenta essa coexistência pacífica. O Muro de Berlim em si está, ao mesmo tempo, marcando o grande momento da Guerra Fria, com a divisão da Alemanha em duas, a Alemanha ocidental capitalista e a Alemanha oriental socialista, como também demonstra uma tentativa de Estados Unidos e União Soviética viverem de forma pacífica no planeta Terra. Bom, do lado da Alemanha ocidental, o muro, em si fazia com que aquela área se dividisse em três zonas. Uma zona pertencente aos Estados Unidos, uma zona pertencente à Inglaterra e uma zona pertencente à França. Eram três zonas capitalistas, certo? Três zonas capitalistas, onde esses países investiram maciçamente. Entenda, nosso colega Estados Unidos investiram pesadamente na Alemanha, através do chamado Plano Marshall. Por que isso? Já que a Alemanha tinha sido a grande inimiga na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa bem simples. Investir na Alemanha para criar uma barreira que o muro apresentou para conter o avanço do socialismo na Europa. Era o que nós denominaríamos, mais tarde, com a Alemanha Oriental e demais países, como cortina de ferro. Interessante a criação do lado ocidental, o investimento pesado, para encher de inveja o lado socialista. Do outro lado, uma zona apenas, a zona socialista. 13 de agosto de 1961. Foi o dia em que a Guerra Fria esquentou. O povo alemão acordou com a construção do Muro de Berlim. A cidade, dividida pela política, agora estava dividida pelo concreto. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Os soviéticos ocuparam o leste. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha controlavam o oeste. Berlim ficava do lado soviético, mas como era a capital, também foi dividida ao meio. Só que para ter acesso ao setor ocidental de Berlim, os aliados precisavam passar por território soviético. Logo, Berlim Ocidental se tornou uma metrópole industrial próspera e um foco de irritação para os comunistas. A cidade mostrava ao mundo o contraste entre a vida nos mundos capitalista e comunista. E era também uma brecha na cortina de ferro, uma rota de fuga para milhares de profissionais e intelectuais que desejavam a liberdade. Observaram um tema do trecho da série Testemunha da História? A subida do Muro de Berlim? Lembre-se disso. A subida do Muro de Berlim é significativo, porque representa o apogeu do socialismo e, ao mesmo tempo, o apogeu da Guerra Fria, no ano de 1961. Outro presidente interessante para nós abordarmos é Leonid Brezhnev, entre os anos de 1964 e 1982. O primeiro ponto que chama a atenção na política de Brezhnev é o avanço do socialismo para demais países do leste europeu, como, por exemplo, é o caso da Tchecoslováquia. E na Tchecoslováquia teve um fator muito interessante, um episódio muito interessante, que foi a chamada Primavera de Praga, ocorrida no ano de 1968. Simbolizando rapidamente o que foi a Primavera de Praga, um tanque soviético no ano de 45, com um soldado soviético, apertava a mão de uma menininha, uma criança, cujo vestido e uma faixa dizia Tchecoslováquia. No ano de 68, este mesmo tanque, com este mesmo
soldado soviético passava por cima dessa criancinha, deixando só um pequeno trecho do vestido e da faixa escrita Tchecoslováquia. Era simplesmente a imposição do socialismo soviético naquela região, na Tchecoslováquia. Episódio que ficou conhecido como a Primavera de Praga. O apoio ao processo de descolonização afroasiático também foi um fator muito importante dentro do governo de Leonid Brezhnev. A lógica era apoiar o processo de independência nas regiões afroasiáticas, fazendo com que aquelas ex-colônias se tornassem países socialistas. Isso deu certo. Por exemplo, Angola, Moçambique, Nigéria. Deu certo em algumas regiões. Bom, outro fator interessante foi a tentativa de Brezhnev tomar territórios no Oriente. Com isso, ficou marcado entre 1978 e 1988 a famosa Guerra do Afeganistão, que fez com que uma superpotência enfrentasse um país pequeno, sem estrutura militar para combater. Só que, como era o contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos da América financiaram grupos afegãos contra a União Soviética, e essa guerra se perpetuou durante 10 anos. Após Brezhnev, 2 outros presidentes ocuparam o espaço rapidamente. Foram Andropov e Konstantin Chernenko. O início da decadência do socialismo marcou os primeiros anos da década de 80. O final do governo Brezhnev, o de Andropov e o de Konstantin Chernenko. Outro presidente que chama a atenção para a gente foi Mikhail Gorbachev, entre os anos de 1985 e 1991. Com Mikhail Gorbachev, nós tivemos, primeiramente, o fim da Guerra do Afeganistão. Em 88, Mikhail Gorbachev resolvia o problema. Que problema? O conflito contra aquele povo e o gasto excessivo de dinheiro em relação ao conflito com o Afeganistão. O Afeganistão sairia vitorioso do conflito. Um outro grande momento que chama a atenção e já retratado aqui, é a questão do Muro de Berlim. Lembra do trecho que nós vimos da Testemunha da História com a subida do muro? Pois bem, neste exato momento, o que nós temos simplesmente é a queda do Muro de Berlim no ano de 1989. A queda do Muro de Berlim representa para a gente algo bem simples. Representa a decadência do bloco socialista, representa a decadência do pensamento socialista. Dentro dessa lógica, Mikhail Gorbachev pensava em promover um processo chamado desarmamento nuclear. Planos para diminuir o número excessivo de ogivas nucleares pertencentes aos Estados Unidos e à União Soviética. Isso levou Mikhail Gorbachev até ganhar o Prêmio Nobel da Paz, a tentativa de manter um mundo livre das ogivas nucleares. Veja bem, o número de ogivas diminuiu daquela época para os dias de hoje, porém, a quantidade existente ainda é capaz de destruir o planeta Terra várias vezes. Outro fator interessante dentro deste contexto é a perestroika e a glasnost. Mas o que Gorbachev queria fazer com a União Soviética dentro desse processo de abertura? O que vem a ser a perestroika? A perestroika nada mais era do que o processo de abertura econômica, a tentativa de fazer com que a União Soviética entrasse no mundo capitalista, competindo com empresas privadas, empresas capitalistas dentro da própria União Soviética. Já a glasnost era a transparência política, convocação de eleições diretas e o surgimento de outros partidos políticos, além do Partido Comunista, para a competição de eleições. Nada mais do que um sistema democrático. Mas Gorbachev caminhava para o fim. Acontecia nesse momento a fragmentação do bloco socialista. Final da década de 80, início da década de 90, o bloco socialista estava se desmantelando. Era a Polônia com o Sindicato da Solidariedade, era a Iugoslávia desmantelando em vários países, como Bósnia, Croácia, Sérvia,
era simplesmente a Tchecoslováquia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, Hungria. Pois bem, o mundo socialista estava caindo. E, como consequência da queda do muro, do muro de Berlim, a queda do mundo socialista e a cortina de ferro se partindo, não tinha outro jeito. No ano de 1991, Mikhail Gorbachev sofreria um golpe de Estado onde o PC tentava tomar o poder. Isso marcaria o fim da União Soviética. O PC chegou a tomar o poder, mas Boris Yeltsin conseguiu fazer com que Mikhail Gorbachev retornasse ao poder para assinar a sua renúncia. E com a sua renúncia, Boris Yeltsin assumia o poder e decretava o fim da União Soviética no ano de 1991. Era o fim do mundo bipolar, um mundo entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Outro país importante dentro do bloco socialista é Cuba. Cuba, que veio a conseguir sua independência graças à ajuda norte-americana a partir do presidente William McKinley, no ano de 1898, na chamada Guerra Hispano-Americana. Mas o que chama a atenção em Cuba é o século XX. O que acontece? Primeiramente, a chamada Emenda Platt, dentro do governo de Theodore Roosevelt, onde esta medida podia fazer com que os Estados Unidos interferissem na política e na economia cubana. Daí, neste exato momento, é construída também uma base norte-americana na região de Guantánamo, em Cuba. Bom, algo vale chamar a atenção. Cuba, desde o início de sua independência até a data da Revolução, o ano de 59, ela foi governada por governos ditatoriais. O destaque era a ditadura de Fulgêncio Batista. Este governante privilegiou, até dizer chega, a política norte-americana. Com isso, você já sabe a situação de Cuba. A população, as principais empresas eram norte-americanas. As terras melhores estavam nas mãos dos americanos e da elite cubana. A população passava fome, miséria e exclusão social. Lembra do tripé? Fome, miséria e exclusão social? Quando tem esse tripé, estamos dizendo que uma revolução está por vir. Bom, dentro dessa lógica, surge um carinha muito interessante, chamado Fidel Castro. Quem era Fidel Castro? Fidel Castro simplesmente era um militar que vai tentar dar um golpe de Estado. É a chamada tentativa fracassada do Forte de Moncada. Com o fracasso de Fidel Castro na tentativa de tomada do forte, este vai ser preso pelas tropas de Fulgêncio Batista e exilado no México. Lá no México, ele conhece o médico de origem argentina, Ernesto Che Guevara. Os dois juntos se unem e formam um grupo chamado MR-26, Movimento Revolucionário 26 de Julho, em homenagem à data da tentativa de tomada do Forte de Moncada. O MR-26 realizava a aliança de Fidel Castro e Che Guevara. E no ano de 58, eles retornavam a Cuba. Era chamado Retorno de los Barbudos, como ficaram conhecidos Ernesto e Fidel. Entenda uma coisa. Com o retorno em 58, não é o momento da Revolução. O retorno de 58 faz com que Fidel e Che se encontrem com tropas de Fulgêncio e se refugiem na região de Sierra Maestra. Na região de Sierra Maestra, o grupo se fortifica e promove no ano de 1959 a derrubada de Fulgêncio Batista e a tomada do poder dos barbudos. Era dada a Revolução Cubana. A chamada frase que estava em Havana, Cuba Libre. Interessante que a bebida Cuba Libre, típica do Caribe, era uma bebida rum misturado com Coca-Cola, símbolo capitalista na qual Fidel Castro estava derrubando com a Revolução Socialista. Entenda, Fidel Castro tomou o poder, porém ele não está ainda se alinhando com o Bloco Socialista. 1º de janeiro de 1959.
Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano. A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha baseada em Sierra Maestra foi se incorporando até tomar Havana. O povo cubano festejou e o mundo aplaudiu a queda do tirano. Mas Castro se autonomeou primeiro-ministro, cortou liberdades civis e prendeu 4.500 pessoas, a grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Vocês viram o trecho da testemunha da história? Sendo que a Revolução Socialista estava sendo aplicada. No ano de 61, os Estados Unidos tentam impedir. É o episódio da Baía dos Porcos, onde os marinhos americanos e uma pequena parcela da população cubana tentam derrubar Fidel Castro sem sucesso. No ano de 1962, a crise dos mísseis soviéticos, a tentativa da União Soviética implantar uma base de mísseis em Cuba, chegando ao ponto de quase entrar em conflito com os Estados Unidos. Neste exato momento, Cuba se alinhava com o Bloco Socialista, agora sim, o alinhamento com o Bloco Socialista, e os Estados Unidos promoviam o que nós chamamos do embargo comercial, que é válido até os dias atuais, né? Que países não podem realizar comércio diretamente com Cuba. Vamos dar uma olhadinha agora, né, num trecho da série Testemunha da História sobre a subida de Mao Tse-tung ao poder na China. Vamos ver? Primeiro de outubro de 1949, o líder comunista chinês Mao Tse-tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A Guerra Civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanquim, capital do governo nacionalista, afinal também se rendeu. O presidente Lai Chun-yen entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou governo em Taiwan. Durante mais de 2 décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. Outro ponto que nós vamos falar aqui sobre o Bloco Socialista é o caso da China, que vocês acabaram de ver na série Testemunha da História, a subida de Mao Tse-tung ao poder. Aquele que tinha feito a grande marcha antes da Segunda Guerra Mundial, que se popularizou, ganhou espaço político dentro do cenário chinês. No ano de 1949, Mao Tse-tung subiu ao poder, derrubando o Kuomintang, o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. O próprio Chiang Kai-shek fugia da China e ia para uma China considerada a China renegada, hoje conhecida como Taiwan, antiga Formosa. A Revolução Chinesa, em 1949, apresenta para nós
a introdução do pensamento socialista. Entre 49 e 76, né, com a morte de Mao em 76, você tem um regime considerado um maoísmo. É a introdução do pensamento socialista dentro da China. Com os vários planos quinquenais, o famoso grande salto para frente na década de 50, tentando promover um crescimento, né, na produção agrícola da China para alimentar a todos. Fato este muito interessante. Em 1962, Mao Tse-tung, a China rompia com a União Soviética. Em 1966, Mao Tse-tung promovia a chamada Revolução Cultural. Essa revolução cultural que vai introduzir valores, costumes associados ao comunismo, tudo sendo dominado pelo Estado. Era implantado dentro da China aquela questão, algo chamado de a cartilha vermelha. Interessante essa revolução cultural e a adoção da população chinesa dentro deste contexto. Porém, no ano de 76, Mao Tse-tung faleceu, dando espaço para outras ideias. Chiang Kai-shek, viúva de Mao, tentava subir ao poder com o projeto da Revolução dos Quatro. Já Deng Xiaoping vinha com uma política, né, de abertura econômica, o que nós chamávamos de ZEIS. No ano de 1981, finalmente, Deng Xiaoping subia ao poder na China e implantava a sua política de desmaoização, que era uma tentativa de abrir mercado, de tirar a China daquele atraso econômico imposto por Mao Tse-tung, na visão de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping implanta as famosas ZEIS, Zonas Econômicas Especiais, ou Zonas Especiais Econômicas, tanto faz. A Zona Econômica Especial é uma tentativa de criar cidades cuja economia está no capitalismo, porém controladas pelo Estado socialista. Como, por exemplo, podemos citar hoje, nos dias de hoje, Pequim, Xangai, que foi a primeira, Nanquim, Hong Kong. No ano de 1989, estudantes descontentes com o regime comunista implantado por Mao Tse-tung vão às ruas. É a chamada Primavera de Pequim, conhecida popularmente pelo massacre da Praça da Paz Celestial. Lembra daquela cena do estudante na frente de uma fileira de tanques? Pois bem, é isso mesmo que a gente está falando. É o massacre da Praça da Paz Celestial. No ano de 1997, no governo de Jiang Zemin, acontece simplesmente o rompimento das propriedades dos meios de produção e o início de uma política de privatizações. Nesse mesmo ano de 97, através de um tratado firmado no ano de 1984, conhecido como Segundo Tratado de Nanquim, a Inglaterra devolvia Hong Kong à China após 150 anos de dominação. No dia 1º de julho de 97, Hong Kong passava para o domínio chinês, desde que ela mantivesse aquela região 50 anos na política capitalista. Outro território que foi devolvido à China foi Macau, que antes pertencia a Portugal e no ano de 1999 era devolvido à China dentro dos mesmos acordos que tinha sido Hong Kong. Macau deveria ser mantido durante 50 anos sob o domínio de uma política capitalista. No ano de 2001, para ser mais exato, dezembro de 2001, a China consegue um fato inédito, a entrada na Organização Mundial do Comércio, na OMC. O gigante que vinha crescendo na década de 80, na década de 90, entrava na OMC, o maior medo dos Estados Unidos. Medo esse comprovado por várias pesquisas apresentadas em revistas, jornais. Que pesquisas eram essas? O que elas apresentavam? A China como uma grande potência e possivelmente a maior potência econômica do mundo até o ano de 2040. Projeções estas animadoras para a China, porém preocupante para a política norte-americana. Olá, galera. As dicas de estudo hoje são duas. A primeira, o livro A Revolução Cubana, de Emil Sader, da editora Moderna. Já a segunda é um filmezinho, um filme chamado
13 dias que abalaram o mundo, que vai retratar a crise dos mísseis soviéticos que ocorreu em Cuba. Tá legal? Um grande abraço, tchau. Na aula de hoje discutimos o Bloco Socialista. Falamos sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 3 grandes presidentes da União Soviética foram Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev e Mikhail Gorbachev, dando ênfase na política socialista. Vimos Cuba. A Revolução Cubana ocorreu no ano de 1959, marcou a queda de Fulgêncio Batista do poder e a subida ao poder de Fidel Castro. E estudamos a China. No ano de 1949, ocorria a Revolução Chinesa, levando Mao Tse-tung ao poder e o princípio do ideal comunista naquele país. Até a próxima aula. Olá, professor. Tudo bom? A dica de hoje é tranquila, é bem simples. Reúna sua turma e faça uma discussão sobre o modelo socioeconômico do Bloco Socialista. Após isto, realize um julgamento. Qual seria a forma melhor? O capitalismo ou o socialismo? Tá legal? Um abraço e até a próxima.